direto. Tiago foi bem direto com o papo. E esse texto ele é muito importante para a igreja, porque aqui nós vamos observar coisas importantíssimas para as nossas vidas. Amém, meu irmão? Então, Tiago, ele encoa, né, e dá ênfase na sua carta, e principalmente aqui no capítulo 3, ele dava essa ênfase, como Jesus dava, né, sobre o emprego das palavras, o que nós falamos. Tiago ele faz isso porque Jesus fez isso, né? Ele traz a importância das nossas falas, do que nós falamos. Porque muitas das vezes, como nós falamos aqui, o problema em termos gerais sobre a língua é porque nós achamos que devemos falar tudo e nós podemos falar tudo. E a verdade é essa, que não é assim. Nós não devemos falar tudo que pensamos, que achamos, e nem podemos falar tudo. Por isso que nós temos que ter muito cuidado. Foi aquilo que eu apliquei esses dias atrás. Você tem quantas bocas? Quantas línguas? E quantos ouvidos você tem? 2. Então é para falar menos e ouvir mais. Só que é onde essa área da língua é um dos pecados que a igreja mais comete. É um dos pecados que nós mais caímos. É um dos pecados que nós mais somos fáceis de ceder. Porque sempre em nós, em todos nós aqui, existe um senso de razão. Todo mundo aqui tem sua razão, irmão. Todo mundo tem o seu, não, eu sei a sua ética moral. Todo mundo tem o seu princípio moral, a sua base. Todo mundo tem o que eu acho que é certo, o que eu penso que é certo. Aí, para nós cristãos, isso pode ser um problema. Porque nem sempre o que você acha que é certo é o que Deus determinou que é certo. Nem sempre a minha verdade absoluta de algo é que realmente seja a verdade absoluta. Porque a única verdade absoluta que nós temos é a palavra de Deus, a inerente palavra de Deus. Ela é a verdade absoluta. Então, por mais que você tenha uma opinião forte, uma opinião formada, você tenha uma ideia sobre algo, mesmo assim, se não for bíblica, ela não vale de nada. Então nós temos que ter muito cuidado, porque é a partir da língua que nós cometemos pecados que são terríveis. Amém, meus irmãos? Vamos observar que, como Tiago teve essa preocupação, Jesus também teve. Por que o que nós falamos é perigoso? O que nós falamos, isso pesa na nossa salvação. Amém? Isso pesa na sua salvação. O que você fala, irmão, você falou, isso já está gravado, está marcado, está registrado. Então não adianta nós tentarmos achar que não, eu falei porque eu estava nervoso, eu falei porque eu estava triste, eu falei porque eu estava angustiado, eu falei porque eu fui injustiçado, mas tudo será posto em balança em um dia. Vamos observar o que Jesus falou em Mateus 12, 36, vamos colocar no telão e os irmãos, na projeção aí, os irmãos já leem, vamos lá? Jesus falando, digo-vos... Então, nós temos que ter cuidado, porque o que nós falamos está gravado, guardado, está segurado para o dia do juízo. Então, se eu denigro a sua imagem, eu falo mal do Senhor, e depois, não, eu só falei porque eu falei, que eu achei que tinha que falar. Não, vai pesar. Então, às vezes, nós deixamos e nós ignoramos as coisas que são sérias da Bíblia. Porque às vezes nós queremos só as bênçãos, nós esquecemos do juízo. Um cristão verdadeiro, ele tem que ter cuidado com o juízo. Porque que a Bíblia mostra justiça? Para que nós não venhamos cair na injustiça. Porque a injustiça, ela será cobrada. A injustiça ela será requerida por parte de Deus. Porque Ele ensinou o caminho da justiça, o caminho puro, o caminho da piedade. E quando nós cometemos injustiça, isso será pesado no juízo final. Vocês estão me entendendo? Marcos 7, versículo 20 ao 23. Marcos 7, do versículo 20 ao 23. Glória ao nome de Jesus. Vamos lá? E dizia, o que sai... Pode ir nos versículos, 21 até 23. Porque... Segura aí. Então perceba aqui que, como eu falei para vocês, é como uma arma. Você vê o gatilho? Aonde está o mal? Dentro. Mas aonde que? A língua é o gatilho. Que libera. Volta o versículo 20. Pode observar que o versículo 20 ali é o gatilho, é a língua. Versículo 20, por favor. E dizia, o que sai do homem, isso é o que contamina. Porque por mais que esteja aqui dentro, isso ainda não gerou
o pecado. Por mais, como eu falo para vocês, pensamentos ruins vêm, tentações vêm, pensamentos imorais vêm, pensamentos impróprios aparecem em nossa mente, nosso coração, desejos impróprios, imorais, ele vem. Só que é aquilo que eu já falei para vocês, como nós somos filhos de Deus e temos o Espírito Santo de Deus, quando esses pensamentos e desejos ele vêm sobre nós não permitimos que eles permaneçam. Porque através do Espírito Santo, da palavra de Deus, nós expulsamos ele da nossa mente, do nosso coração. É por isso que a língua é o gatilho, porque é o que sai do homem que contamina. Porque se saiu, contaminou. Se saiu é porque você quis falar. Se você quis falar, nós temos que assumir isso. Nós temos que assumir isso. Sabe, as pessoas não assumem e isso está pesando depois no juízo. Nós temos que assumir que falamos mal, que mentimos, que denegrimos e pedir perdão para que nós não venhamos cair na condenação. Versículo pode ir para o 22. A avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura, diz a loucura. Versículo 23, para terminar. Glória a Jesus. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Quando? Quando sai para fora. Então é muito sério o que nós falamos, o que nós expressamos. Por isso, irmão, nem tudo e nem porque eu posso falar. Vocês estão me entendendo? É por isso que existe muitos cristãos fracassados, muitas famílias destruídas, casamento destruído, paternidade destruída, ministérios dentro da igreja destruídos. Por quê? Falam, como se diz, falam pelo cotovelo, falam o que não devia, se reúne para poder trazer esse mal que estava dentro. Porque, preste bem atenção, se o mal é gerado em nós, ele tem que morrer dentro de nós, ele não pode sair para fora. Porque quando ele sai para fora, é aí onde o próprio Tiago, no capítulo 2 diz, é a consumação do pecado. É onde que o pecado é praticado, onde ele é feito. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Amém? No versículo, lá no Tiago, versículo 1 e 2, eu acho interessante porque diz, ó, meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, vamos ler? Sabendo, versículo 12, 2. Glória a Jesus. Tiago, ele está até dizendo para os irmãos, dizendo assim, ó, não procure ser mestre. Não procure ensinar, tenha cuidado. Não se tornei mestre. Por que ele está dizendo? Ele está proibindo alguém ser mestre? Não, mas o que ele está dizendo nos dois versículos? Que primeiro você tem que analisar o que você fala, o seu comportamento. Você tem que analisar o que você está fazendo, o que você está falando, para depois se tornar mestre. Mestre é quem? É quem ensina. Mestre é quem dá instrução. Mestre é quem dá direção. Vocês estão me entendendo, irmãos? Então ele está dizendo, olha, cuidado. É por isso, irmão, que o altar não é para qualquer um. O microfone não é para qualquer um da igreja. Nós temos que ter cuidado com isso. Então o Tiago está dizendo, é melhor você analisar primeiro, toma cuidado, né? Vigie, você não pode, e principalmente quem ensina, porque nós tropeçamos em muitas palavras. E é interessante que nós temos que saber qual que é a influência que nós estamos tendo para poder falar. Qual que é a influência que eu tenho para poder falar. Quem está me influenciando? A quem eu estou ouvindo? Porque a língua de um mestre, ela pode ser devastadora. A língua de quem ensina, ela pode ser destrutiva. É o que nós falamos sempre sobre, sobre as heresias, sobre os falsos ensinos. Nós temos que ter muito cuidado. Romanos 14, versículo 10, 11 e 12, vamos estar lendo. Glória ao nome de Jesus, Deus seja louvado. Romanos, vamos lá? 14, 10 ao 12. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que despreza o teu? Pois todos comparecemos perante o tribunal de Deus. Irmão Ismael, tira só um pouquinho do meu retorno, por favor. Próximo versículo, versículo 11. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvor a Deus. Versículo. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Porque aqui não entra na questão da salvação, questão da prestação de conta. Irmão.
Lá, irmão, não vai ter. Sabe o que acontece? As pessoas, elas falam muito porque elas são muito levadas por quem está perto delas. É aquilo que nós falamos sobre a lealdade e deslealdade. O nível de deslealdade, o político. Porque ele arruma um público e começa a falar mal. Se arrumou o senhor que fez assim, é mesmo, ele começa a falar mal. Só que ele está dizendo que porque vai denigrir seu irmão, porque está falando mal, porque ataca, mas você vai dar conta, dará conta de si mesmo. Ah, é porque eu ouvi uma história por aí, eu só fiz isso porque alguém falou, eu fico ouvindo as pessoas, negativo, irmão. Você não se torna um rebelde porque as pessoas falaram, porque você quis ser rebelde. Porque você sabia muito bem o que você estava falando, em quem você estava falando, a quem você estava atacando. Nós sabemos muito quando nós falamos dos nossos pais, quando falamos dos nossos pastores, dos nossos líderes. Você sabe que você estava fazendo algo errado. Ninguém é inocente. Por isso nós daremos conta e temos que ter cuidado. É por isso que aqui Tiago está dizendo, antes de você falar, cuidado com o seu comportamento. Antes de você querer ensinar, tenha cuidado com o seu comportamento. Porque quem consegue, irmão, refrear a língua, quem consegue controlar aqui, realmente é perfeito. Amém? Vocês estão me entendendo? Porque assim diz o texto. Vamos continuar, versículo 3, 4 e 5. Peço à igreja que lê, Tiago. Tiago 3, 4 e 5. Vamos lá. Aleluia. Irmãos, isso aqui é maravilhoso esse texto. Porque Tiago ele usou metáforas, parábolas para ensinar agora. E as duas que ele ensinou, né? Nós vemos aqui sobre o freio na boca do cavalo e também, né, o leme do navio. Perceba que um cavalo é um animal forte, um animal poderoso. Se um cavalo soubesse a capacidade, se ele tivesse a capacidade de raciocinar e saber a força que ele tem, a potência dos seus músculos, homem nenhum dominava o cavalo. Mas se coloca no cavalo, né, ali, todo aquele aparato para poder dominar ele. E é aqui, na frente, no seu rosto, na sua boca, e domina todo o corpo. E olha só que uma parte que se coloca ali, né, o cabeço todo ali, domina o corpo. E aonde está a força? No corpo. Mas perceba que controla-se um animal grande, assim como um navio. Toneladas em cima, mas um só pedaço de ferro, ele consegue dirigir, controlar, guiar todo o navio. Assim também é a língua. Ela é pequena no nosso corpo, ela fica escondida, né? Ela se gaba de grandes coisas. É por ela que nós encontramos o orgulho, é por ela que você vê a soberba, é por ela também que você vê a humildade de alguém, a simplicidade. É através da língua, do falar, que você vê realmente quem é. Então, perceba ali que também diz que essa mesma língua, ela é como uma fagulha que põe fogo em uma grande floresta. É uma pequena, uma faísca. A língua é uma faísca que pode contaminar todo o corpo do homem, todo o corpo do servo de Deus. Então, a língua é capaz de dominar o corpo. Isso é muito interessante, irmãos. Amém, meus irmãos? Então, o versículo 3 falava sobre o freio dos cavalos. Vamos ver Salmo 32, 9. Salmo 32, 9. Leiam. Então, nós não podemos ser assim. Não é um pedaço, irmão, de carne que está entrelaçado nos membros que vai dominar o seu corpo, que vai te contaminar, que vai enviar você para o inferno. Nós precisamos aprender a dominar a nossa língua. É fácil? Não. É difícil. E principalmente pelo o contexto que você talvez vive. Tem pessoas que vivem em famílias que infelizmente são fofoqueiras. Tem pessoas que vivem em ciclos que são fofoqueiros. Tem pessoas que vivem em ciclos de família ou amigos que são maldizentes.
São pessoas, você pode observar que a pessoa que fica perto de quem reclama, ele começa a reclamar. A pessoa que começa a ficar, ela não fofoca, mas fica perto de quem fofoca, ou na roda de quem fofoca, ela também vai fofocar. A pessoa, às vezes ela não fala mal de ninguém, mas está num grupo em que está atacando alguém, ela também se envolve naquele ataque. E por isso que o salmista, no capítulo 1, ele diz, no salmo de número 1, que nós não devemos nos assentar na roda dos escarnecedores. Não podemos nos unir nisso. Só que isso, irmão, preste atenção, tem que ser decisão sua. Tem que ser você que tem que querer a não compartilhar coisas que podem destruir o teu corpo, devastar todo o seu corpo. Nós precisamos ter cuidado com o que nós falamos. No banco do nosso carro, após reuniões, após talvez eventos da igreja, pregações, palavra. Nós precisamos ser sábios, e daqui a pouco nós vamos adentrar, porque fala sobre a sabedoria de quem realmente, como tem que guardar a língua, tem que proteger a sua fala. No versículo 5 dizia a questão de dominar nossa língua. Olha o que diz Provérbios 15:2, por favor. Provérbios 15:2. Vocês estão me ouvindo bem, irmãos? Glória a Jesus. Provérbios, os irmãos podem ler. Então essa é a diferença. Porque, preste bem atenção, irmão, por mais que Tiago, aqui no decorrer do texto, ele vai falar sobre bênção e maldição, o que ele está ensinando é que nós não podemos jorrar duas águas. Que a nossa boca tem que ser limpa, pura, e que ela tem que refletir a verdadeira sabedoria. Irmão, cuidado com o senso de justiça religioso. Senso de justiça religioso, ele foi expressado por Cristo. Quando uma mulher é pega em adultério, alguém diz, olha, a lei, a religião manda matar. Jesus, eu não mando. Então atira a primeira pedra que não tem pecado. Jesus, ele quebra esse protocolo de senso de justiça da religião. Por exemplo, nós vivemos ainda um tempo em que tem pessoas que vieram já há alguns anos da igreja, que viveu numa igreja que tinha bons costumes, que tinha a doutrina interna, e agora com a mudança que nós temos nos últimos anos, tem pessoas que condenam quem nasceu nos dias de hoje. Já nasceu numa igreja que não proíbe tantas coisas como proibia. Só que você tem que ter cuidado com o quê? Está na Bíblia ou não está na Bíblia? Porque se está na Bíblia, é pecado. Se não está, não é pecado. Se está claro na Bíblia que condena, nós temos que seguir para não cairmos em condenação. Mas se não está, vamos rever, para não ficarmos também sendo extremistas. Então, através daí também há esse problema. Por quê? Porque eu aprendi, eu pensei, quem vai julgar é Deus. E eu não posso, irmão, piorar a minha situação no dia do juízo. Porque a única coisa que eu tenho que ouvir no juízo é, sejam bem-vindos. Entra aqui, essa é a porta. Bem-vindos, benditos do meu Pai. Entrar nos portões eternos para vocês foi preparado desde a fundação do tempo. Não é você, espera um pouquinho, nós temos que conversar aqui, nós temos que acertar a conta, porque você foi desleal no seu falar. Você atacou, você desonrou, você mentiu, você difamou, você teve o pecado da maledicência, não dá para tu entrar. Porque os filhos de Deus, irmão, não vai passar para julgamento para poder questionar alguma coisa. Porque se algum de nós, no momento do juízo, adentrarmos e falar assim, você agora vai ter que prestar conta, você pode ter certeza que é condenação. Porque os filhos de Deus serão comunicados através do Espírito Santo. Efésios 4:30. Não entristeceu o Espírito Santo com a qual foste selado para o dia da redenção. E não entristeceis o Espírito de Deus, do qual foste selado para o dia da redenção. Porque quando Jesus voltar, e o Espírito que está selado em nós, ele vai comunicar, não tem problema não, pode levar ele, que ele não tem pecado, ele não tem maledicência, ele guardou os lábios, ele se arrependeu, é leal, é fiel. Vocês estão entendendo, irmãos? Assim é a Bíblia. Não tem como nós mudarmos ela, e esse texto ele é poderoso para nos orientar em o que nós realmente precisamos fazer, precisamos nos comportar. Porque a nossa fala, ela diz tudo sobre o nosso comportamento. Ela diz tudo sobre o nosso comportamento. Amém, meus irmãos? Glória ao nome de Jesus. Versículo de número 6 de Tiago, vamos lá.
Vocês podem estar lendo? Nossa, irmão, esse texto ele é tão pesado, né? Olha, a língua é como fogo. Como fogo, irmão. Essa parte do teu corpo aí, irmão, é como fogo. Ela não é só para sentir gosto, não serve somente, mas a principal função dela de falar, ela é perigosa. E mundo de iniquidade, a língua está situada entre os membros do corpo, está aqui dentro, e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, da nossa vida, como também é posta nela mesma em chamas pelo inferno, ela é inflamada pelo fogo do inferno. Então, diante das Escrituras e aquilo que nós somos orientados a não falar, quando nós falamos, é porque a nossa língua foi inflamada com chamas do inferno. Se eu falo mal do Senhor, irmão, se eu denigro a sua imagem, é uma das coisas interessantes, irmão. Porque mesmo que alguém esteja errado, não cabe nós a julgar. Mesmo que alguém caiu, não cabe nós julgar. Mesmo que alguém fracassou, não cabe a nós julgar. Mesmo que alguém está passando por um momento de dificuldade, não cabe a nós julgar. Mesmo que alguém na igreja que tinha uma posição e não está mais nela porque falhou, não cabe nós julgar. A nossa boca tem que proferir coisas abençoadas, palavra de vida. Mesmo que eu estou contrariado, mas eu tenho que vigiar os meus lábios, para que isso não venha, porque no momento em que eu começo a falar, começo a denegrir, começo a destruir, começo a difamar, maledicência, a minha língua já está contaminada pela chama do inferno. É claro que você não vai ver essa chama, irmão, sabe por quê? Porque ela é invisível, é espiritual. E alguém que chegou ao ponto de denegrir, falar, pecar através da língua, ele não tem discernimento espiritual, como que ele vai enxergar essa chama do inferno? Só que vai destruir o quê? A sua humanidade, sua vida, o seu ministério, a sua salvação põe em jogo, porque será julgado, irmão. É por isso que nós temos que louvar a Deus se existe em nós todos os dias o sentimento de arrependimento, porque esse sentimento só é dado por Deus. Não é você que gosta de arrepender, eu vou arrepender, não é você, é dado por Deus, o Espírito Santo que gera o arrependimento de nós. Você pecou, você errou, você falhou, vai lá, restaura, volte, perdoe, libere perdão, vá atrás. Porque se um dia procurarmos em nós arrependimento e não achar, vai ser como Esaú. E lá em Hebreus diz que Esaú procurou com lágrimas e não encontrou arrependimento dentro dele, porque é gerado por Deus, amém? Então, nós podemos perceber que essa língua, a língua sem freio, ela é sem controle, ela traz um incêndio que consome de forma devastadora, irmão. E o interessante é que a língua é a pequena parte do corpo, mas é capaz de desencadear grandes estragos, grandes problemas. Vocês lembram que eu falei no começo? Pequenos detalhes, grandes problemas. E nós, irmão, como que isso ataca o povo de Deus? Principalmente com questão, algumas questões. Por exemplo, aqui, eu vou dar um exemplo aqui, eu quero falar, que eu nem falei isso aqui, mas eu quero expressar para vocês. A semana passou aí, né, algumas pessoas mandou para mim, a questão do bispo Samuel Ferreira, visitando o presidente da República ali, e um monte de crente começou. Eu não entendo essa postura, irmão. Se você tem esse pensamento, você vai enganar comigo, porque se o presidente Lula me chamasse para ir lá, fazer uma oração para ele, eu iria. E me mostra qual que é o pecado disso. Se a Bíblia nos manda orar pelos os governantes, se a Bíblia nos manda abençoá-los, qual que é o erro? Qual que é o erro? Aí é onde pessoas caem no pecado da maledicência. Então quer dizer que só poderia ir lá se fosse Bolsonaro? Só poderia ir lá se fosse outro crente? E o Espírito Santo falou no meu coração que Satanás está usando muito a política para destruir os crentes. Sim, destruir os crentes partidários. Porque, preste bem atenção, uma coisa é quando nós chegamos na época política e cada um segue a sua visão, o seu pensamento político. Só que, porém, eu não posso ofender, não posso denegrir, não posso destruir e falar coisa boa
ou que eu não amo, ou que eu não gosto. Aí as pessoas começam a atacar um pastor que é o presidente da nossa convenção. Eu te pergunto, você quer carregar isso? Você está disposto a carregar nas costas isso mesmo? Você está disposto a falar mal do homem de Deus? Pastor, irmão, aonde tem uma base bíblica para falar disso? Então vamos lá para Davi, Saul. Deus já tinha rejeitado a Saul. E Deus entregou Saul na mão de Davi para Davi matar. Davi fez o quê, irmão? Ai de mim, de tocar no ungido do Senhor. Então nós temos que ter cuidado, nós temos que ser equilibrados. Para não sair, irmão, falando, porque todo mundo está falando, eu vou falar. Todo mundo está dizendo, eu vou dizer. Irmão, sabe o que você faz? Ora. Não concordo. Ora. Mas não seja aquele que vai, irmão, começar a sua língua inflamada por chamas do inferno para começar a denegrir a imagem de homens e mulheres de Deus. Sabe? Se nós, irmão, passássemos a orar mais e ajudar mais pessoas e ter mais compaixão, a igreja seria diferente no Brasil. Só que é um ódio, uns tomou um ódio mortal do Bolsonaro, estão em pecado. Outros tomaram um ódio mortal do Lula, estão em pecado. Uma coisa, irmão, é eu discordar com a ideologia política. Uma coisa é não concordar com as ideias de um ou do outro. Mas eu permanecer equilibrado e sabendo que quem está no controle é Deus, não é um homem. E porque você pensa diferente de mim, eu não preciso destruir você. Eu não preciso acabar com você. Vocês estão entendendo, irmão? Aí é onde essas coisas acontecem. Aí o diabo está usando isso para atacar a igreja não percebe. Porque muitos cristãos queriam matar o presidente. Outros cristãos queriam destruir o Bolsonaro. Que tipo de cristianismo é isso? E aí é onde que o pecado nasce? Por falar. Por falar. Por estar falando. Atacando, briga com o irmão, contendas. E aqui é onde fala? Ora, a língua é fogo. É o mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. Por causa de ideologia política, contamina o corpo inteiro. E não se põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Vamos observar Salmo 12, versículo 3 e 4. Glória ao nome de Jesus. Estão me entendendo, irmãos? Vamos lá? 1, 2, 3. Pois é, eu posso falar o que eu quero, porque eu penso, estou no país livre. Não. Sabe por que nós não estamos mais livres? Como Paulo diz, nós somos escravos do Senhor. Porque não vivo mais eu, mas quem quer ser meu discípulo, negue tome a sua cruz. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Não é mais assim. Nós precisamos andar na verdade. Andar na verdade. Vocês estão me entendendo, irmãos? Está claro? Provérbios 16, 27. Vamos ver também. Glória ao nome de Jesus. O homem... Então olha o perigo que é, né, os nossos lábios. E no versículo que nós estávamos falando anterior, fala assim que contamina, né, todo o corpo. Tiago enfatiza as nossas inclinações, os pecados ao falar, né, as más conversações, blasfêmias, fofoca, maledicência, malícia, mentira, juramentos falsos, difamações e outros. Isso tudo está nos lábios de quem está pecando através da língua. Efésios 4, versículo 25 e o versículo 29. Vamos observar o texto também. Versículo 25. Pode ler, irmãos. Versículo 29. Então, a nosso falar tem que transmitir graça. O que eu falo transmite graça. Não é destruição, irmão. Sabe? Não é destruição.
O que eu falo, tem pessoas que você senta para conversar, eles só falam desgraça, só problema, só mal dos outros, difamação. Irmão, eu falo isso para vocês que às vezes em meio de pastores, tem pastor falando mal um do outro. Esse dia mesmo chegou uma notícia para mim aqui, que um pastor que já foi, não é daqui, de uma das igrejas aí, e que estava falando mal de mim lá em Goiânia para uma das pessoas aqui da regional. Eu falei, cara, eu nem conheço esse cara. Eu fico pensando assim, que diabo é esse que leva uma conversa daqui para lá e de lá vem para cá e quer me atingir, mas em nome de Jesus não me atinge, porque eu fico feliz, fala mal de mim, irmão, porque aí eu fico lembrando que eu estou igual a Jesus. Fala mais, bate mais. Porque eu não entendo. Alguém dizer que eu estou destruindo a igreja, que a administração minha é a pior que já teve aquela história. Engraçado, irmão, quando eu cheguei aqui, essa igreja estava passando uma tapera, sujo, cheio de bosta de gato ali onde o Jorge se sentava, cheio de bosta de gato, ninguém se importava. Minando água em todo canto aí. Os banheiros ali, o banheiro era a casa de um cachorro e dos bêbados. Sabe? Eu não sei tanto que fala que é do inferno, porque alguém vai falar isso, irmão. Só não está pronta porque ela não tem mais dinheiro, irmão, porque Deus está dando só aos poucos. Mas você pode ter certeza, se tivesse dinheiro aqui, estava pronto, ela estava construindo um anexo, uma faculdade. Sabe, eu fico pensando. Um tempo atrás eu estava com o pastor Luiz e a pastora Regiana, estava conversando, e chegou um pastor, estava destruindo os dois, não foi, pastora? Eu falei, meu querido, está tudo bem já, eles estão na benção, vocês estão lá comigo, eles estão na benção lá, destruindo, sabe? Aquele soberba, aquele trem. Eu falei, para que isso? Eu falei, não, está firme, está dando certo, está lá. Eu falei, não, varão, tá bom, Deus abençoe, deixa eu conversar aqui. Não foi, pastora Milena? Na nossa frente, querendo humilhar o pastor Luiz e a pastora Regiana. Eu falei, não, meu amigo, para aí, agora eu sou o coordenador dele, não, você mais não, companheiro. Na frente deles assim, batendo na mesa, eu falei, calma aí, moço. Aí tem pessoas que isso aqui que eu estou falando é ofensa, porque está falando isso. Não, irmão, está tentando destruir, denegrir. Quando as pessoas ficam falando que o Abi, que o Nunes, o Zé Antônio, o Ismael era puxa-saco, meu. E que se eu entrasse na água, eles morriam afogados. Olha só que conversa de crente isso, irmão. Isso é conversa de crente, irmão. Isso é conversa de crente falar, irmão. Isso é conversa de quem fala que é de Deus falar. Que era baba-ovo. Sabe, irmão, pelo amor de Deus, nós não podemos fazer isso. Nós não podemos fazer isso. Irmão. Eu denegrir os membros da igreja, falar mal dos membros. Imagina eu sentar numa mesa e começar a arrebentar com os irmãos da igreja, irmão Zé Antônio. Sabe, nós temos que vigiar, ter cuidado. Para não, irmão, a nossa língua ficar inflamada pelo inferno e a gente acha que é razão, não é razão, irmão. Não é razão, é perigo. Amém? Vamos cuidar da nossa língua, cuidar do nosso falar, cuidar das coisas que nós expressamos, porque isso pesará para nós, que os nossos lábios venham, como nós lemos no versículo 29, que nossos lábios venham sair somente palavra que ela transmita graça aos que ouvem. Graça aos que ouvem. Sabe, irmão? Amém? Vocês estão me entendendo, irmãos? Vamos para o versículo 7 e 8, por favor, e os irmãos leiam, por favor. Olha só, a língua é carregada de veneno mortífero. A minha língua ela é capaz, irmão, de matar você. A língua de um pastor ela pode matar uma ovelha, matar um ministério. E a língua de uma ovelha ela é capaz de matar o pastor. De matar o pastor. Então, nós temos que ter cuidado. Porque o texto é bem claro dizendo que o homem ele é fácil de dominar. O homem ele domina facilmente os animais. Você vai no zoológico, lá tem um elefante, imagina a força, um dos animais mais fortes do mundo, mas dominado. A girafa, dominado. Seres fortes, a onça, leões,
O rei da selva dominado em um zoológico. Mas está dizendo que a língua, né, ela é cheia de veneno. E é complicado dominar ela. É complicado dominar, irmão. Nós temos que estar todo o tempo vigiando o que falamos, sentenças que damos. Isso eu falo porque eu achei interessante. O pastor amigo meu já foi para vocês. Quando chegou na igreja lá, tinha uns vice-pastores. E o pastor chegou mudando algumas coisas. E a esposa de um dos vice que se revoltou, que não concordava, disse ao pastor: não dou 40 dias para o senhor matar essa igreja. Com 40 dias, Deus matou ela, a mulher, não a igreja. E a igreja permanece viva no propósito. Ela disse: pastor, não dou 40 dias, nós estamos indo embora, mas dou 40 dias para o senhor destruir essa igreja, só matar ela. Com 40 dias, se eu não me engano, foi um acidente de carro, ela morreu. Com 40 dias, corretamente, ela morreu. Nós temos que vigiar. Irmão, que os nossos lábios sejam puros diante do Senhor, amém? É difícil controlar, é difícil, tem hora que a gente fica bravo, tem hora que fica nervoso, tem hora que a gente fala, como se diz, falou o que não devia. Qual que é o segredo, pastor? Então, quando eu erro, procura com quem você errou. Procura com quem você falou mal. A minha mãe contou esse tempo atrás, já estava testificando que uns tempos atrás ela juntou com outra irmã lá e falou mal do pastor Zé Maria, né? Uma conversa, não foi mal, mas falou. E ela falou assim que não foi para o culto, irmão, e o Espírito Santo moeu ela. E ela foi pedir perdão para o pastor falou que não precisava, né? Não precisa sim, eu preciso falar para o senhor o que eu fiz. Eu falei mal do senhor, pastor. Falei mal do senhor, pastor, me perdoa. Eu falei mal do senhor, eu falei, não foi, mãe, que você fez isso? E é isso, irmão. Eu lembro quando eu fui pastorear e quando eu primeira vez que porque tem muitas coisas que às vezes nós vamos pela cartilha, pela performance e não aprendemos. E quando eu me tive exposto a primeira vez à lealdade e deslealdade, eu percebi que eu era desleal. Desleal tem cura, irmão. O que não tem cura é rebelde. Quando o desleal passa para o nível da rebeldia, não tem cura. E eu percebi que eu era desleal. Falei: amor, vamos ler esse livro junto, vamos estudar isso aqui junto. Eu sou desleal. Eu lembro que eu fui pregar. O mesmo pastor, o pastor Zé Maria, coitado. Coitado dele, cheio de desleal. E naquele dia eu fui pregar, eu falei: antes de eu pregar aqui na igreja, eu preciso pedir perdão para o pastor José Maria. Eu falei: meu pastor, por muito tempo eu achei que o senhor era um demônio na minha vida. Mas eu descobri esses dias que eu era o demônio na sua vida. E eu quero pedir perdão por todas as vezes que eu fui desleal com o senhor. E o coração de pastor tão lindo, né? Não, meu filho. Eu falei: não, pastor, eu quero perdão, eu quero perdão. Bom, não cai nessa, não, tá tudo bem, não. Eu quero perdão, me fala que me perdoa. Tem que sair a palavra perdão, eu te perdoo. Por quê, irmão? Eu falei, eu pensava, eu achei que o pastor me perseguia, eu achei que ele não gostava de mim, eu ficava com um monte de ideia na cabeça, que o diabo trabalha nisso. E às vezes falava, às vezes comentava, a minha insatisfação. Mas aí você vai para o altar, vai no lugar certo, pastor, me perdoa diante da igreja, eu quero pedir perdão. Eu falei para os irmãos, se um dia, irmão, eu falei alguma coisa, pastor, me perdoa, porque eu pequei contra vocês e contra a igreja. Porque é muito fácil falar no escondido. Mas nós temos que aprender também, irmão, que nós somos cristãos testemunhas e temos que vir a público para mostrar a verdade dos nossos lábios. Amém? Romanos 3, está no versículo 7 e 8, né? Foi isso? Romanos 3, 13 e 14. A garganta deles é sepulcros abertos, com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. Como que nós vamos falar, irmão? Se a Bíblia diz que aquele que odeia o seu irmão está em trevas, aquele diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, ele é mentiroso. Porque por isso que Tiago, no capítulo anterior, ele falou, não adianta você falar que tem fé, mas não tem obra. É porque a nossa conduta, a minha expressão, a minha confissão de fé, ela tem que ser demonstrada nos meus lábios e no meu corpo, nas minhas ações. Eu preciso demonstrar de forma total que realmente eu sou transformado, lavado e remido com o sangue de Cristo. Amém? Versículo 9 de Tiago, vamos lá. Os irmãos leiam, versículo 9.
Interessante que a boca, ela pode ter fins contraditórios. Os lábios, uma língua pode ter um fim contraditório. Da mesma forma que ela pode abençoar, ela pode amaldiçoar. E eu fico doido porque tem crente que gosta de amaldiçoar os outros, porque ele acha que ele pega esse texto e ele usa como pretexto para ele dizer que tem autoridade para amaldiçoar. Irmão, você não entendeu o texto então. O texto aqui está dizendo, nós não podemos amaldiçoar, é isso. Os nossos lábios têm que sair graça. Não pode ficar amaldiçoa. E tem pastor que gosta de amaldiçoar crente, irmão. O que tem de pastor que gosta de amaldiçoar crente? Às vezes o cara quer ir embora da igreja, o pastor moe o cara, fala, não, vai ser amaldiçoado, você não vai dar. Nós temos que ter cuidado com isso. Amém? Temos que ter muito cuidado. A língua é capaz de ser usada tanto na área, irmão, da virtude, como na área dos vícios de falar mal. A língua ela pode ser usada. Só que, porém, isso não se aplica a nós, dizendo assim, não, eu posso amaldiçoar. Não, irmão. Nós que somos curados, limpos, sarados, salvos, nós temos que abençoar, amém? Abençoa os que te amaldiçoam. Abençoa o teu inimigo. Ore por ele. Ame ele. Olha tanto que isso é interessante, irmãos. Amém? Glória ao nome de Jesus. Vamos para o versículo 10 ao 12. 10, 11 e 12. A igreja esteja lendo. Por que está falando isso? Está falando para o crente. Por mais que ela tenha esse poder, não é assim no nosso meio. Não é lícito isso. Não se pode acontecer isso no meio do povo de Deus. Pode continuar lendo, 11 e 12. Então aqui fica muito claro. Eu sou uma pessoa ruim e minha boca sai coisa boa. Mentira, irmão. Se sai coisa ruim é porque você é ruim. Se eu falo coisa ruim é porque eu sou ruim. Se o indivíduo está falando mal é porque ele é mal. Se o indivíduo está falando coisa boa é porque ele é bom. Se você está falando palavra de vida é porque ele tem vida. Se você está falando de cura é porque ele tem cura. Se está falando de salvação é porque tem salvação. Vocês estão me entendendo? Isso é claro, aqui é a palavra de Deus, não é o pastor Eduardo, é a palavra de Deus nos mostrando isso. E para nós entendermos que aqui, lembramos da semelhança do que Tiago faz com seu irmão Jesus, Mateus 7,16. Mateus 7,16. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Não, irmão. Colhe, irmão. Não tem como. É aquilo que eu falo, o meu comportamento só diz as mentiras dos meus lábios. Conta comigo, eu sou crente, sou fiel, sou de Deus, prega, mas no final o comportamento é diferente da fala. Fé e obra andam junto, amém? É impossível agirmos em nossas falas de duas maneiras contraditórias. Você não pode agir de duas maneiras nas suas falas. Eu não posso dizer uma coisa aqui, virar as costas e eu comporto de outra forma. Eu não posso. Eu não posso dizer, o pastor Abinael, confia em mim, eu estou lá, eu estou junto com o senhor. E quando eu virar as costas, chego aqui, eu mudo o comportamento. Eu começo a criar aqui uma igreja para mim, do meu jeito, do jeito que eu quero. Eu não posso fazer isso. Você não pode, irmão, ter esse comportamento de ter palavras contraditórias. Mateus 5, 37, o texto muito conhecido de todo mundo. Desde criança aprendemos isso. Seja, porém, a tua palavra... Então perceba aqui que o que passa da sua sinceridade, da verdade sua, é maligna. Pastor, mas o cristão, o senhor ensinou que o cristão não pode ser tocado pelo maligno. Mas você lembra do versículo? Quem é de Deus não peca. Quem é de Deus não peca. Então se eu peco com os meus lábios, eu abri uma legalidade para o diabo agir na minha vida. Eu abri uma porta na minha casa espiritual para o diabo entrar. É por isso que todos os dias nós estamos reparando a nossa casa espiritual. Nós estamos falando de santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Todos os dias você tem que reformar a sua casa espiritual. Todo dia você tem que reparar as brechas, as paredes, olhar as portas, o telhado, para que o diabo não entre na sua casa. Amém? Glória ao nome de Jesus. Vamos observar o versículo 13 de Tiago, os irmãos leiam.
Então aqui Tiago está fazendo o quê? Ele está dizendo, ele está mostrando que exorta a ter sabedoria através de uma vida piedosa. Porque o sinal do solidário, da pessoa piedosa, é o quê? Ser manso e humilde. Olha só, quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão e sabedoria, mediante contigo proceder as suas obras. Eu posso falar um monte de coisa bonita, irmão, que eu sou, que eu faço, que eu digo, que eu faço, que eu fui, mas as minhas obras têm que estar junto. As minhas obras têm que andar com o que eu digo, com o que eu falo. Vocês estão me entendendo? Então, o sinal que eu tenho sabedoria, que eu não estou influenciado pelo maligno, é as minhas ações, as minhas obras. É a minha riqueza na humildade. Humildade não está falando de pobreza e sujeira, irmão. Humildade é estado de espírito, não é pobreza, não. Porque nós usamos, é tão humildezinho o irmão, porque está um sapato furado, tem uma calça rasgada, uma camisa velha. Não, isso não é humildade. Tem situações que é pobreza. E tem umas que é porqueira. Né? Porque sabão e água todo mundo tem, irmão. Humildade é estado de espírito. Humildade é eu entender quem eu sou em Cristo e no corpo de Cristo. Humildade é eu poder ter a maior posição, maior cargo no Brasil. Eu posso ser um procurador da República, posso ser o que for, mas aqui eu entendo que eu sou só servo, só sou membro. Sou membro. Aquele pastor lá, eu esqueci o nome dele agora, que ele foi na igreja e quem foi manobrar o carro dele era o maior juiz da cidade. Aquele testemunho aí viu. Talvez você viu. O pastor chegou para pregar, quando chegou lá, um irmão muito eficiente para estacionar o carro dele. O irmão acompanhou ele no púlpito. Aí acabou o culto, o pastor pregou, levou, e quando ele estava sentado assim, esse irmão chegou e falou: não, irmão, eu estou conversando com o pastor aqui, fica lá. Ele falou assim: pastor, mas esse irmão é uma benção. Ele: por que ele não senta com ele? Não, deixa ele lá. Ele é uma benção. Ele cuidou de mim. Ele falou: sabe quem que é ele? Ele é o maior juiz aqui da cidade. Então, a humildade é isso. Na igreja nem diácono ele era auxiliar. Lá na sede você vai ver, irmão, tem médico lá servindo, tem doutor servindo, advogado servindo, pessoas milionárias servindo lá. Aí agora tem umas pessoas que não tem nada, quer gritar um lugar. Nós precisamos ter essa humildade para com os outros, amém? Versículo 14 ao 16, os irmãos leiam e eu leio o próximo. Verso 14 ao 16. Aí, a atitude de quem se encaixa no versículo 14, irmão, é o resultado da influência que recebe. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja, amargura, sentimento faccioso. Faccioso é o quê? É quando eu começo a fazer facção. Eu começo a reunir pessoas na minha ideia e colocar contra alguém. Imagina eu saio daqui e sento na minha casa e começo a falar mal do pastor Abinaí. Ou você sai daqui, vai para sua casa e senta na sua mesa e começa a falar mal da igreja, do ministério, dos propósitos que nós estamos estabelecendo. Isso é facção, você tá fazendo uma facção. É como se fosse uma facção criminosa. Amém? Isso é perigoso. Então quem se encaixa, nesse versículo é o tipo de espírito que está sobre ele. Põe no versículo 15, por exemplo, lá, por favor. Então não é a sabedoria que desce do alto. É o quê? Está falando da língua. Antes é terrena. O que é terrena, irmão? O que é sabedoria terrena? Sabedoria terrena é sabedoria da concupiscência, da minha vontade. Eu sou sábio na minha vontade. É o que eu gosto, é o que eu quero. Vocês estão entendendo? Essa terrena é isso. O que é animal? A sabedoria animal é um animal. Qual que é o pensamento do animal? É só os seus prazeres, comer e reproduzir. É uma sabedoria só de realizar os seus desejos. E demoníaca é influenciada pelo próprio diabo. Então, se tem facção, tem inveja, tem porfia, quem está lá no meio não é Deus. Deus não está no meio de dizer: Deus é justo, Ele está sabendo o que nós estamos falando. Deus entende o que nós estamos falando. Deus não entende, irmão. Porque isso não é sabedoria que vem lá do alto. Essa sabedoria que vem terrena, volta o versículo, vai para o versículo 16, o próximo. Diz: olha, pois aonde há inveja e sentimento faccioso,
Aí a confusão, toda espécie de coisas ruins. Toda espécie de coisas ruins. Não é só uma espécie, de todas as espécies de coisas ruins. Aonde a inveja, a facção, confusão, a confusão. Irmão, isso aqui é tão sério. Vocês estão entendendo, irmãos? Eu estou devagar, tentando que no máximo possível, que vocês compreendam a seriedade desse capítulo 3 aqui de Tiago. Nós não podemos ser assim, agir assim. Não pode haver inveja em mim. Não pode haver, irmão, nenhum sentimento faccioso em mim, nem confusão em minha volta. Eu preciso ser limpo, porque eu preciso ter a sabedoria que vem de onde? Do alto, não da terra. 1 Coríntios 2,6, por favor. Olha só. 1 Coríntios. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria desse século, nem dos poderes dessa época, os poderosos dessa época, que se reduzem a nada. Tem gente que acha que é super inteligente, sabe? Eu já falei para vocês, uma coisa é você ser intelectual, formado, isso é outra coisa. Sabedoria de Deus é diferente. Sabedoria de Deus não tem nada a ver com inteligência e capacidade intelectual de uma pessoa. Sabedoria de Deus ela é extraordinária. E ela toca a essência do homem. Ela não traz orgulho, soberba, desprezo, não traz inveja, não traz contenda. Quem é sábio não dá contenda, quem é sábio é crente. Quem é sábio produz, quem é sábio realmente ele é guiado por Deus, sua influência não é terrena, ela é do céu. Vamos ver o versículo 17 de Tiago. Olha a sabedoria que nós temos que ter, essa aí, ó. Vamos lá? A sabedoria, porém, do lado alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, urgente, tratável, plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sem sentimento. Segura aí, irmão, vê aí. A sua sabedoria se encaixa aí? A sua sabedoria ou a sua sabedoria tem inveja? De inveja de quem conquista? Inveja de quem está crescendo? Inveja de quem Deus está usando? Inveja de quem Deus tirou de baixo e colocou para cima? Ou será que a nossa sabedoria é sabedoria de reunir grupinhos para falar mal, para atacar? A nossa sabedoria, será que ela é uma sabedoria que traz confusão, briga, contenda, gritaria, discórdia? E dizemos que somos sábios. Ou a sabedoria que nós temos, porém, é essa aí lá do alto? Ela é pura, ela é pacífica, pura, pacífica, pura, pacífica. Olha só, indulgente, tratável, plena de misericórdia e bons frutos, imparcial, sem fingimento. Aqui não precisa. O texto, como eu disse para vocês, o texto é tão explicado, ele é tão prático, que mostra claramente. Vocês estão me entendendo, irmãos? E vamos lá para 1 Coríntios 2,7. Era 2,6, agora 2,7. Vamos lá? Então a sabedoria do alto, irmão, olha só, ela é para a nossa glória. Que glória é essa, irmão? É honra, bons frutos, reconhecimento espiritual, é coisas boas, é mostrando que realmente você está em Cristo, que as suas ações são puras, pacíficas, são louváveis, de misericórdia, porque o cristão ele tem que ser marcado pela essência de Cristo. Eu não posso dizer que sou cristão só pelo fato de fazer parte de uma igreja cristã. Eu preciso ter o título de cristão porque eu me pareço com Jesus, porque eu estou caminhando no caminho dele, estou seguindo os passos de Jesus, porque eu quero me parecer com ele cada dia mais e mais, como eu quero pensar como ele, agir como ele, amar como ele fez, eu quero ser também. Esse é nosso caminho.
Seguir os seus ensinamentos, praticá-los, praticar todos os dias os ensinamentos de Jesus. Vai ser fácil? Não. Nós vamos errar, vamos falhar, mas vamos levantar e tentar novamente até que seja aperfeiçoado isso em nós. Vocês estão me entendendo? Dentro de casa, na família, no casamento, com a esposa, com os filhos, com a sociedade. E Deus nos fortalece. E nós vamos sendo transformados de glória em glória. De glória em glória, irmão. A Bíblia, irmão, como eu falei para vocês, o livro de Tiago é prático, então isso aqui é prática. E se eu me pego, e se o Espírito Santo está em mim, e ele começa a revelar que eu fui falho com a minha língua, que eu tenho sido falho com a minha língua na minha caminhada, é hora de mudar, é hora de eu converter a minha língua, e não sair dela coisas ruins, mas que os meus lábios sejam puros, para que o dia que eu chegar diante do Senhor, eu não preciso prestar conta, porque o Espírito de Deus vai dizer, olha, não precisa, só entra para casa, tu não precisa prestar conta. Amém? Isso é poderoso, irmão. Coloca no versículo 27 lá, o 17, por favor, verso 17. Vamos analisar algumas coisas interessantes aqui. Primeiro, diz que ela é pura, sim ou não? Pura, irmão, porque ela é pura. Porque a sabedoria de Deus é pura, porque não tem contaminação nela. Não tem erro. Não tem como não tem como alguém desconfiar dela. Amém? Segundo, ela é pacífica, é uma paz autêntica, livre de atitudes contenciosas, não tem contenda. Por que é pacífica? Porque a sabedoria que habita no Filho de Deus, ela sempre será pacífica, mesmo que essa pessoa é imparcial, ela não vai ficar brigando por lados, ela não vai ficar porque foi injusto com isso, porque brigou com isso, porque não ajudou esse, não, ela é pacífica. Se alguém está contrariado, nós oramos e ajudamos para que a pessoa entenda o outro lado também. Vocês estão me entendendo, irmão? Ela é pacífica. Ela também é o que? Próximo? Indulgente, moderada. Porque ela é equilibrada e segura, irmão. A sabedoria ela é segura, ela traz segurança, ela traz equilíbrio. Ela é tratável. O que é tratável? Disposta a ouvir e a obedecer a outros. Se eu sou sábio, eu posso ser repreendido e eu estou disposto a seguir quem me repreendeu, a obedecer à voz da autoridade, a obedecer o meu pastor, o meu líder, porque eu sou tratável. A sabedoria que está... Agora eu não aceito, porque é o Zé Antônio, não foi o pastor. Se não foi o pastor, eu não obedeço, eu não ouço, eu não faço nada. Só faço se o pastor me pedir. Errado, porque nós somos tratáveis. Se alguém diz para mim, não está legal, segue esse caminho, nós seguimos. Amém? Qual que é o próximo? Plena, cheia de misericórdia, irmão. Demonstra a sua liberdade por medidas generosas. Você é generoso com as pessoas. Essa é a sabedoria. É imparcial, irmão. Né? Imparcial. Não fica procurando lado. Agora vou ficar do lado do grupo do Jorge. Não, vou ficar do lado aqui do grupo da Olinda. Não, vou ficar do Léo. Não, vou subir lá para cima e ficar do lado do Zé Antônio. Não é isso, irmão. Quem sabe é imparcial, irmão. Sabe por quê? Ele está seguindo a Jesus, ele ama Jesus, ele entende que ele faz parte do corpo de Cristo, e ele entende pelas Escrituras o que ele deve fazer. Não é a sua razão, a razão de Cristo, as Escrituras. Ele é imparcial, não escolhe um lado que agrada. Não escolhe um lado que agrada. E nós temos esse problema de sempre procurar o lado que nos agrada, o lado que me beneficia, o lado que é bom para mim. Não, nós precisamos ser imparcial, porque Cristo, Ele é a nossa verdade, amém? E também ela é o que, irmão? Verdadeira, né? Não tem engano nem fraude. A sabedoria que vem do alto, ela não tem engano nem fraude. Ela não vai enganar, a sabedoria é perfeita, verdadeira. Você viu tanto que é a diferença da sabedoria animal, terrena e diabólica? E aqui está falando, irmão, não é para ímpios, é para quem? Para os cristãos. Para entender o quanto a sua língua ela tem que ser influenciada por Deus, pelo alto. A sua língua tem que ser influenciada pelas coisas de Deus, pelo Espírito de Deus, guiar. A sua influência tem que ser pelo céu, pela Bíblia, irmão. O que a Bíblia diz, irmão? O que a Bíblia fala? Então segue a Bíblia.
Ah, com isso você vai ter a sabedoria do alto. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus vai te fazer entender, compreender as coisas. Olha o quanto é sério a questão da nossa língua. E o versículo 18, para terminarmos, vamos ler ele? Então perceba que a sabedoria do alto, que vem de Deus, e que ela é expressada no nosso falar, porque a sabedoria, irmão, ela não é, ela é mais, ela é visível, vamos dizer assim, que ela é mais visível no falar do que nas atitudes. Porque quando alguém fala coisas boas, você diz, essa pessoa é sábia, não é? Conselhos bons, essa pessoa é sábia, não é assim? Então é através do falar que se demonstra a sua sabedoria. É através do falar. Porque às vezes você fala assim, não, é através do andar é mais o cuidado. Mas a sabedoria é no falar. Essa pessoa é sábia. Você conversa com ela é sábia, não é desequilibrada. Irmão, tem pessoas que você vai conversar hoje é desequilibrado, confuso. Tem pessoas que são perturbadas. Tem pessoas que eles juram estar em Cristo e creem nisso. E creem que está fazendo o correto, fazendo o errado. Paulo começou a perseguir os crentes e matar crente, dizendo que estava certo, fazendo a obra de Deus. Mas enquanto a sabedoria do alto não veio sobre ele, ele não entendeu que ele estava errado e agora quem estava certo é Deus. Vocês estão me entendendo? Então, quando nós temos a sabedoria do alto, ela vai proporcionar para você uma colheita generosa e de justiça. A língua, irmão, do cristão ela tem que ser justa. É claro que você não precisa ficar também brigando e condenando todo mundo, não é sobre isso. Mas é sobre você ter cuidado do que sai dos teus lábios, porque isso vai pesar no juízo final. E se nós não tivermos cuidado com isso, se eu não tenho cuidado, se eu não importo com isso, eu não estou nem preocupado com o juízo, irmão. Eu não estou nem aí para o que vai acontecer no juízo. Se nós não preocuparmos com isso, nós não estamos nem preocupados com a nossa eternidade. Porque se as palavras, a nossa língua, ela pode fazer tudo isso que nós acabamos de ver nesse culto hoje, é perigoso. Nós temos que repensar sobre o que estamos falando. Eu, por exemplo, repenso muito, irmão. Quer ver, sinceramente, domingo teve o culto, o que eu estava fazendo de manhã, pastora? Que palavra de quem? Eu estava ouvindo a minha pregação, irmão. É quase que o costume de eu fazer isso. Segunda-feira eu vou rever o que eu falei, ver se eu não falei nenhuma besteira. E se eu falei, eu vou retratar. Não tenho vergonha disso. Porque você viu no começo do texto que ele dizia? Dizia que nós fazemos o quê? Tropeçamos em muitas palavras. Então nós temos que ter cuidado com nossa língua, irmão. E esse é um membro que ele vai com você para onde você for. Não tem como tirar ele, guardar e deixar em casa. Se fosse assim, era fácil. Se tivesse um zíper na boca para colocar o zíper na hora que você vê que você ia falar besteira. Mas nós precisamos, como cristãos, dominar a nossa língua. Refrear a nossa língua. Porque se assim nós dominarmos nossa língua, todo o nosso corpo será puro. É interessante que língua, ouvido e olhos andam juntos. Porque nós falamos o que vemos, falamos o que ouvimos. Anda juntos. Então nós temos que ter muito cuidado. Por isso que diz, se os seus olhos for bom, todo o seu corpo será iluminado. Os olhos são a lâmpada do corpo. Então nós temos que ter muito cuidado com nossa língua. Cuidado com o que você fala. Cuidado com quem você conversa, que tipo de conversa. Cuidado com sentenças. Cuidado com... O que é sentença? Quando eu afirmo uma verdade. Cuidado com a mentira. Com os ataques. Com a injustiça que eu acredito que seja injustiça e não é. Vigie os seus lábios para que nós não venhamos cair nos laços do diabo, irmão. Amém? Nós vamos lutar com isso. Vamos dominar. Talvez nós ainda não estamos tão bons assim. Precisamos melhorar isso. Quão bom será, irmão, quando nós vemos qualquer situação diferente na igreja, eu não querer ficar caçando o que aconteceu. Se não foi falado no altar, para que eu vou ficar? Eu sou agente secreto de Deus, por acaso, para ficar procurando? É como eu falei para vocês, tem situações que eu não exponho no altar, por quê, irmão? Para não degrinir a imagem das pessoas. E às vezes tem gente que não sabe e acha que o pastor foi injusto. Não foi injusto. Nós temos situações complexas que já aconteceu aqui nesses anos. Eu não estou falando, irmão, de irmão que foi embora, não. Estou falando de coisas que aconteceram e eu não falei. Às vezes teve que afastar da situação porque
a situação é séria. Tem que pedir gente para poder ser retirado da igreja. Vida de pastor não é fácil, irmão. Aí as pessoas acham que pastor, não sabe. Não sabe. Situações complexas, nós precisamos às vezes tomar atitude. E às vezes alguém julga o pastor e não sabe, está causando maledicência. Cuidado, irmão. Eu não estou falando isso para me proteger, não, irmão. Eu estou falando isso aqui para nós irmos para o céu. Porque tem certas atitudes que nossos líderes vão tomar, que nós temos. É melhor você ficar calado do que você tentar achar a verdade. E quando nós não soubermos, irmão, sabe o nosso papel? É falar da graça de Deus, para que aqueles que ouvem sejam agraciados. Ô, irmão, você ficou sabendo que fulano de tal aconteceu isso com isso? É qual é o nosso papel, irmão? Eu não sei, irmão, eu não estou sabendo, ou estou sabendo, e vamos orar? Sabe, não consegue fazer uma oração para aquele irmão agora? Porque, irmão, você acha que você é isento de cair no pecado? O próprio Deus pode te abater, irmão. Se você for muito orgulhoso, o próprio Deus te abate. O próprio Deus te rejeita. Então nós não podemos confiar na força do nosso braço. A nossa confiança está em Deus. E a nossa obediência à sua palavra. E a sua palavra hoje nos ensinou que nós temos que ter cuidado em refrear nossa língua contra todo tipo de palavras que são indevidas para nós. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Posso todas as coisas, mas não, eu não quero. Nós somos livres para escolher. E é nessa caminhada, irmão, que muitas pessoas elas têm ido para a ruína, para a apostasia, para a profanação, para o pecado, a destruição de vossas almas, por falar o que não devia. Que a nossa boca seja uma boca santa, amém? Fique de pé, por favor. Que os seus lábios, irmão, não só venham jorrar palavras de bênção. Sabe, irmão? Não amaldiçoa as pessoas, não. Isso não é. Eu posso amaldiçoar. Não, a Bíblia não nos diz que nós podemos amaldiçoar. Diz que nós não devemos. Que nossa boca, quem é salvo, quem tem a sabedoria do alto, só abençoa. Só abençoa. Deus abençoa os governos, abençoa o inimigo, ora por quem nos faz mal, e assim a nossa vida segue clara, leve, para a graça de Deus. Deixa eu falar para vocês, quem entra nesses pecados da maledicência, do falar, começa a dizer, escuta isso aqui, mas tão sério, desencadeia doenças no corpo físico, desencadeia, irmão. Desencadeia doenças no corpo físico, esterilidade, não produzem nada, é muito perigoso. Não vamos permitir que o diabo prevaleça em nós na questão da língua. Guarde os teus lábios, que o Senhor possa pôr nos teus lábios um cântico novo, um cântico, irmão, de cura. Que Deus põe nos teus lábios adoração, louvor, paz, comunhão. E quando você precisar abrir os teus lábios, seja com a sabedoria do alto, trazendo edificação, cura, trazendo refrigério, sendo imparcial, trazendo aquilo que realmente Cristo nos ensinou que nós devemos ser. Amém? Você pode orar comigo? Agradecendo por esse momento, soberano Deus e eterno Pai, te dou graças e louvo ao Senhor pela tua bondade e misericórdia. Que o Senhor Deus esteja abençoando as nossas vidas, Pai, nos guardando, nos ajudando a melhorar cada vez mais. Que o Senhor possa pôr um freio em nossas línguas, Senhor Deus. Põe, Senhor Deus, um cadeado em nossos lábios, como diz o salmista, para não cometermos os pecados, ó Deus, da injustiça, os pecados, Senhor Deus, que não agrada o Senhor, que nós não venhamos difamar, que nossos lábios sejam puros, que a sabedoria do alto venha sobre nós, e que nós possamos, Senhor Deus, ter assim, Senhor Deus, Pai, paz e graça ao nosso falar. Tenha misericórdia de nós, perdoa se nós cometemos pecado, perdoa, Pai, nossos lábios se nós difamamos, falamos mal, se nós condenamos, se nós amaldiçoamos. Não deixe que nossos lábios sejam contaminados. Troque, Senhor Deus, tire de nossos lábios a palavra de maldição, Senhor Deus, e coloque a palavra de bênção. Que nossos lábios venham proferir palavras de vida eterna, palavra de libertação, de cura. Nós te pedimos no santo nome do Senhor, a tua bondade, a tua graça, agora e para sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Está terminado em nome de Jesus.
e tenham um bom ID aí na próxima quinta-feira, amém?